Olá, bom dia, salve Maria. Salve Maria. Feliz terça-feira. Estamos na sexta semana da Páscoa, terça-feira. Bora rezar para a gente começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrando de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpa, vinde Espírito Santo. Vinde por meio do poderoso intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, bora lá, né? Hoje, então, a gente vai ver a primeira leitura, que vai ser tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 24 a 34, 22 a 34. O Salmo 137, ao Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. O Evangelho, então, São João 16, capítulo 16, versículos 5 a 11. Bora para a leitura? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 11. 16, 5 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. De julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê aqui de novo, né? A tristeza dos apóstolos diante da partida de Jesus, né? Então vamos lá, né? Aí eu fui escrevendo. Nós só amamos o que conhecemos. Ninguém pode amar quem não conhece. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa a primeira vez, eu até posso fazer. A gente até faz isso no pré-julgamento, né? A gente olha pra pessoa, aí você fala, nossa. Depois, quando você vai conhecer aquela pessoa, você fala, meu Deus, o que é isso? Que pessoa maravilhosa. Ou seja, a gente só ama quem conhece, quem a gente conhece. Então, se você quer amar Jesus, você precisa conhecê-lo. Se você quer amar a igreja, você precisa conhecê-lo. Para conhecer Jesus, o que acontece? Precisa de quem? Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo nos leva a Jesus, nos mostra Jesus, revela Jesus? A importância de vivermos cheios do Espírito Santo. Jesus enviará o defensor. E ele falará por nós. E ele falará por você, por você. O Espírito Santo que nos dá coragem. Ele nos revela Jesus e sua vontade para cada um de nós. A gente vê na primeira leitura, a gente vai ver que Paulo e Silas, eles louvavam a Deus em meio às dores e às provas. Eles tinham sido jogados então no cárcere, né? E tinham apanhado, né? Tinham sido açoitados, né? Tinham sido açoitados, colocados então na cadeia. E o que eles estavam fazendo lá? Cantando e rezando. Parece loucura, né? Parece loucura, né? Eles estavam cantando e louvando a Deus. Eles já tinham apanhado. Já tinham sido açoitados. E eles, em vez de eles chorarem, se desesperarem, né? O que eles faziam? Louvavam a Deus. E aí, eu fui colocando aqui, né? Até o Frei estava falando. É um perigo seguir Jesus. É um perigo seguir Jesus. Perigoso. É perigoso seguir Jesus. Mas não importa a circunstância. Eles louvavam a Deus. E assim é nós também.
não importa a circunstância. A gente deve louvar o Senhor, porque o louvor ele liberta a gente e os outros. A oração estremece. Já ouviu falar no sacrifício de louvor? Quando eu comecei no grupo de oração, eu vi muito isso, né? Nos salmos, né? No sacrifício de louvor. Desculpa. E eu achava interessante que eu não entendia bem o sacrifício de louvor. Depois eu fui entendendo o que é um sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor é o quê? O nome está falando sacrifício. O que é o sacrifício? Algo difícil. É louvar no sacrifício. É louvar quando as coisas não estão bem. Aí é um sacrifício louvar a Deus. É fácil louvar a Deus quando as coisas estão difíceis? É difícil, né? É um sacrifício de louvor. Porém, eles aqui, ó, descobriram o segredo. Por que será que eles estavam cantando na cadeia depois de ter apanhado? Eles apanharam, foram açoitados, jogados na cadeia. E eles estavam louvando. E quando eles louvaram, o que aconteceu? Lá na palavra vai dizer. Aconteceu um terremoto e as portas das cadeias se abriram, né? E o guarda, quando ele viu as portas abertas, o que ele fez? Ele pegou uma espada e ia tirar a vida dele, porque na cabeça dele pensou que Paulo e Silas tinham fugido. E aí, minha filha, o castigo para ele ia ser a morte, né? O que ele fez? Ele queria tirar a vida. E aí Paulo grita, não tire a sua vida, não faça nada, porque nós estamos aqui. E aí o que aconteceu com esse guarda, Júlia? Ele se converteu. Aí ele pede o batismo. Olha o que você vê. O louvor liberta. Liberta a gente. Me liberta, porque quando eu estou louvando ao Senhor, eu faço um sacrifício de louvor e Jesus vai me libertando, Deus vai me libertando e também liberta o meu irmão, que às vezes aquele que está do meu lado ali vai ver aquele sacrifício que eu estou vivendo e nossa, essa pessoa está louvando, então ela também é liberta. E aquele mesmo guarda que prenderam eles, logo em seguida começou a cuidar dele, né? Cuidou das feridas, dos açoites, né? Que levou Paulo e Silas, lavou a ferida e depois levou ele para casa deles e serviu uma comida para eles. Olha que interessante, aquele que perseguia, mas por quê? Por causa do quê? Do exemplo de Paulo, né? E de Silas, que em meio às dores, às dificuldades, às tristezas, o sofrimento físico, que eles estavam sofrendo fisicamente, porque eles apanhavam, né? E o que acontece? Eles mostram um lado que é aquele lado, gente, o que faz esses homens fazer isso, Ana Júlia? O que move esses homens a louvar a Deus depois de ter apanhado tanto? O Espírito Santo. E aí no catecismo aqui, ó, o número 291, ainda falando sobre a ação criadora, a igreja afirma outro sim, a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador da vida, o Espírito Criador, Veni Creator Spiritus, a fonte de todo bem. O Espírito Santo, ele é a fonte de todo bem. E aí, o meu testemunho, o seu testemunho de vida é que vai transformar a vida das pessoas. Mais intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, mais corajosos, mais fortalecidos para as batalhas nós ficamos. Olha a vida dos santos. Olha o que esses homens viveram. O Paulo foi morto, decapitado. Segundo a tradição, a cabeça dele ela quicou 3 vezes. Aonde quicou 3 vezes nasceram fontes de água. 3 fontes, né? 3 fontes. Pedro, né? Cabeça para baixo, crucificado. E aí a gente vai lá, Felipe, Marcos, Tiago, né? Todos, né? Por último, João. João foi o último, né? E isso é que faz com que os apóstolos, esses homens que a gente vê por aí, a gente não vê só na história passada, a gente vê ainda quantos padres com coragem, vivendo toda a perseguição e eles estão ali. Mas o que faz? É o Espírito Santo, doador da vida, aquele que dá intrepidez, aquele que faz a pessoa ter coragem, né? E olha, quando o Espírito Santo, ele vai limpando e ele vai transformando nosso interior.
Tirando, eu coloquei aqui, ó, tirando as quinquilharias, as vaidades, o orgulho e tantas outras coisas que se opõem ao Espírito Santo. Porque aqui na carta aos Gálatas vai dizer o seguinte. Marquei aqui. Podemos pegar rapidinho, né? Aqui no capítulo 5, no versículo 22, vai dizer assim, ó. Ao contrário, o fruto do Espírito Santo é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a esperança. Contra essas coisas não há lei. Então é isso que a gente vê aqui, o dom da alegria, que é a alegria que vem do Espírito Santo, aquela alegria que a gente vive mesmo em meio às tempestades. Não importa o que eu estou vivendo por fora. Se o Espírito Santo está comigo, eu estou em paz. Então hoje, no dia de hoje, nesse dia, continuemos pedindo o Espírito Santo. E lembremos que Ele é o doador de todo, Ele é a fonte de todo bem. E é o doador de todos os dons. Quer ter alegria? Peça o Espírito Santo. Quer ter paz? Peça o Espírito Santo. Quer ter brandura? Peça o Espírito Santo. Quer ter amor? Peça o Espírito Santo. Quer ser feliz? Peça o Espírito Santo. Quer ter vida? Peça o Espírito Peça o Santo. Espírito Santo. Todas as horas, todos os segundos. Então vamos pedir para a gente terminar. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos hoje então o Espírito Santo e vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora, ela que foi aquela que foi cheia do Espírito Santo. A graça de ter o Espírito Santo para que quando vier os dias maus, que nós vamos ver os dias maus, para quando vier os dias maus a gente não se desespere, mas ao contrário, permanecemos firmes e aí como os apóstolos, louvar ao Senhor para que eu seja liberto, você seja liberto e os nossa família, nossos amigos sejam libertos também, tá bom? Então fiquem com Deus, uma feliz terça-feira, fiquem na paz, até amanhã se Deus quiser, um grande beijo. Tchau. Tchau, com Deus.